prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, desejo a paz do Senhor para você e sua família. Sou o irmão Gilvan Silva, comunicador deste programa Bíblia Sem Arrodeio, que é o nosso presente de Deus para falarmos da Bíblia de forma objetiva, clara e sem arrodeio. Jamais esqueçamos de orar por este espaço, meu irmão, porque sem oração não dá certo. O objetivo do programa Bíblia Sem Arrodeio é facilitar a compreensão dos textos da Bíblia e, com isso, tornar a sua leitura mais atraente para que a leiamos, no mínimo, uma vez ao ano. Hábito que habilita defensores da fé mais fundamentados. Amém? Hoje comentarei Gênesis capítulo 39. Este capítulo registra José na casa de Potifar, oficial do faraó, sua elevação a mordomo, a investida da esposa de Potifar e a resistência de José, a calúnia criada por ela que levou José ao cárcere e encerra com José sendo elevado a encarregado dos presos. Simplesmente. Vamos lá. Gênesis 39, do 1 ao 6. Como encerrou o capítulo 37, José foi vendido pelos ismaelitas a Potifar, que era oficial do faraó e capitão da guarda. Algumas traduções que usaram o método palavra por palavra falam que Potifar era eunuco do faraó. Não está errado. Este método traduz o termo como está na língua mãe, no caso hebraico, sem dinamizar para a língua alvo, no caso português. O perigo é que a maioria das pessoas, especialmente nós pentecostais, não tiveram acesso a como interpretar de forma exegética a Bíblia e acaba entendendo o eunuco de forma inflexível, levando unicamente para aquele homem castrado que morava num palácio. Mas Potifar era casado e tinha sua própria casa. Daí a importância, meu irmão, da gente ter várias versões. As versões que se valeram da crítica textual e usaram o método de tradução pensamento por pensamento, elas dinamizam o texto para o entendimento da língua a ser traduzida. Estas versões, elas traduziram como oficial do faraó, que denomina os funcionários de alta confiança que assistiam perante o rei. Outra coisa é que Potifar tinha muitos bens e a sua função era capitão da guarda, aquele que cuidava da segurança pessoal do faraó. Então é prudente a gente não forçar o entendimento que a esposa de Potifar sofria carência crônica e isso a levou a se encantar por José. Não. No contexto, não desprezemos o contexto, José ele era muito bonito e também era inteligente, que são predicados que atraem. E a mulher do faraó, no contexto, ela tinha caráter ordinário. Além de ser falsa ao esposo, ela mentiu que José havia a atacado. José foi vendido como escravo, não é? Mas o Senhor estava com ele. Potifar ele notou que José era diferente dos escravos comuns e foi lhe dando tarefas que exigiam mais raciocínio lógico. Potifar então o levou para sua casa e o tornou administrador de todos os seus bens. Não deu outra, meu irmão. O Senhor prosperou Potifar de forma extraordinária, tanto na sua casa como no campo. E Potifar descansou das muitas atribuições. Gênesis 39, do 7 ao 20. José ele era dotado de uma aparência muito atraente, como eu falei, né? E como a Bíblia registra. O tempo passou e a mulher de Potifar ela foi crescendo o olho nele.
Ela foi avançando tanto na cobiça ao ponto de lhe propor relações íntimas. Mas José, meu irmão, temente a Deus, mesmo em plena juventude, no auge daquele embalo dos hormônios, sabe? Ele recusou. A fala de José para ela foi resoluta. Meu Senhor me colocou acima de todos da sua casa e deixou tudo aos meus cuidados. Assim, eu devo cuidar da Senhora e não cometerei pecado tão perverso contra meu Deus. Mas a mulher estava endiabrada, meu irmão, e ela passou a insistir na proposta dia após dia, ao ponto de José evitar ficar perto dela. Isso é o que a gente chama se desviar do mal. Isso é o que a gente chama conhecer a natureza humana e evitar risco. Certo dia, em que não havia nenhum empregado na casa, talvez até por ardil da mulher, ela agarrou José e insistiu que se deitassem. Mas ao tentar se soltar para fugir, a mulher conseguiu segurar o manto de José. Nesse momento, ela convocou os empregados e perante todos construiu a calúnia contra José. Ela disse que José tentou lhe estuprar e que ela gritou por socorro e ali estava a prova, o manto. Quando Potifar chegou, ela falou: o escravo hebreu, a gente vê aqui um certo preconceito, que você trouxe, tentou abusar de mim, mas quando gritei por socorro, ele fugiu deixando seu manto. Muito difícil alguém duvidar disso, né, meu irmão? Mas me parece que Potifar conhecia a mulher que tinha e não condenou José à morte imediatamente, apesar de muito ter se contrariado. Potifar mandou buscar José e lhe lançou na prisão junto aos presidiários envolvidos em crimes políticos ou ameaças diretas contra o rei. Mas o mesmo Senhor, meu irmão, que livrou José de morrer nas mãos dos seus irmãos e de pecar nas garras da mulher de Potifar, o livraria do cárcere de maneira extraordinária. Gênesis 39, do 21 ao 23. Já na prisão, José ele foi tratado com bondade pelo carcereiro responsável, que devido à sua simpatia por José, ele foi lhe dando atribuições. Era a mão de Deus em favor dos injustiçados e que inocentemente são humilhados. Chegou o tempo em que o carcereiro pegou um afeto tão fraterno, tão elevado por José, que o encarregou de todos os que estavam na prisão, o tornando assim responsável por tudo o que lá acontecia. José era um líder nato, meu irmão, dotado por Deus, e todos reconheciam isso. Assim, semelhante a Potifar, o carcereiro não se preocupava mais com nada do que estava a cargo de José. O texto diz que era porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Vale a pena depositar a confiança no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Veja que o texto fala pontuadamente, como que num apelo do amor divino para nós, que o Senhor era com José. Deus desfez todos os ardis contra José. Isso em situações que a lógica humana julgaria impossível. Por isso que o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O que seria um vexame para José, cooperou com o seu bem. Isso, o coração do carcereiro mor estava na mão de Deus. Por isso que ele foi atraído pela graça que havia naquele jovem. Não era apenas, simplesmente capacidade de José. Não. Eu acho lindo que em nenhuma dessas situações difíceis a gente vê José se lamuriando, se vitimizando ou tentando a todo custo provar sua inocência. E nessa postura habitava o agir divino, ou habita, tanto tornando o coração de José blindado contra o rancor, como fazendo com que todos percebessem que por trás de elevados valores morais poderia residir a sua inocência. Isso nos leva a não se acomodar com o nosso nível de comunhão com Deus, meu irmão, nem de classificar as nossas vitórias como sendo a última. Busquemos mais.
nos aproximemos mais dele. Entreguemos nossas causas ao Senhor de forma confiante, sem focar nas impossibilidades, sabendo que a estrada da bênção é comprida e que às vezes pega subidas difíceis, mas que seu fim é glorioso. Oremos. Meu Senhor, sem tua mão condutora, não teríamos avançado até aqui nesta árdua caminhada. Em nome do teu Filho, não larga nossa teimosa mão. Amém. Dia a dia, Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.